amigos e irmãos que nos ouvem neste momento, nós os saudamos e agradecemos o convívio fraterno de todas as noites, quando nos encontramos para, em uníssono, pensarmos, vibrarmos na sintonia com Jesus, agradecendo-o por tão nobre companhia e pedindo a Ele que nos abençoe essas horas de trabalho, de dedicação ao estudo do Evangelho, prece e irradiação de todas as noites no Centro Espírita Cearense. A nossa mensagem de abertura de agora nos levará a uma observação posterior, bem atenta, sobre as nossas relações com superiores e inferiores, e que será o tema central do Evangelho desta noite, que será lido na sequência, na voz de François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863, de O Evangelho segundo o Espiritismo, e será lida e comentada a seguir. Mas a nossa mensagem de Lorival Lopes diz o seguinte em relação ao trabalho e às nossas relações. Elimine as tensões. A pessoa tensa e inquieta sente que todo o seu sistema nervoso está contraído. Descrê de até uma boa saída para a sua situação. No entanto, freie os pensamentos e feche os olhos, se possível, especialmente durante o trabalho, quando estiver a braços com problemas nas relações entre os trabalhadores e os superiores. Sinta como se estivesse agora recebendo uma luz suave e uma energia percorrerá todo o seu corpo, começando pela cabeça. E neste momento, permaneça assim algum tempo, abra os olhos e não pense em nada negativo. A solução aos poucos vai aparecendo, porque o equilíbrio nasce da confiança em nossas forças. Então, que neste momento, as nossas forças mais fortes sejam enviadas a todos os nossos irmãos que sofrem, pedindo a Jesus que leve e destine a eles as nossas irradiações de agora, para que se sintam fortalecidos, revigorados nos seus corpos, nos seus espíritos, a mente em harmonia, em serenidade, encontrando respostas para os problemas que enfrentam, sejam as doenças físicas, do corpo e da alma, de todos os que se assinalam aqui no nosso Centro Espírita Cearense e pedem preces, como de todos os irmãos que conhecemos que estão doentes, como também dos desencarnados, sejam eles por qualquer motivo e aqueles que fugiram da vida pelas portas falsas do suicídio. Que Jesus nos abençoe a todos e que todos eles recebam as nossas vibrações fraternais. Olá! No nosso Evangelho de hoje, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item é o 9, Superiores e Inferiores. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, com um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede a autoridade a título de missão ou de conforme lhe convém e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade de qualquer extensão que esta, desde a do Senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas,
pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que estes puderam cometer, os vícios e forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos seus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, era os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou grande missão. Qualquer que seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Nesse texto de hoje, nas orientações do Evangelho, podemos perceber quão responsabilidade temos nas mãos, seja uma missão grande, uma missão pequena, a quando Deus nos reserva algumas benfeitorias ou facilitações através de possibilidades na terra, de bens, fortunas, dinheiro, e que dela deve ser feito bom uso para que a gente não se comprometa também mais e mais com as responsabilidades que porventura a gente não venha a cumprir. Tudo que nos é concedido pode nos ser retirado e por conta disso nada é nosso, tudo é um empréstimo. E com essa leitura do Evangelho de hoje, que a gente possa pensar um pouquinho sobre aquilo que nos é dado, sobre aquilo que nos é concedido e sobre a responsabilidade daquilo que nós temos para a melhoria do bem, da nossa evolução moral, da evolução dos que caminham com a gente e também daqueles que nos rodeiam, seja no trabalho, seja na família, seja na comunidade. Que tenhamos sabedoria para ler e para ouvir essa orientação do Evangelho e conduzir bem a nossa jornada na Terra enquanto encarnados, para que não nos comprometamos, não dificultemos a nossa evolução e daqueles que caminham com a gente. Meus caros irmãos, dando continuidade a esse evangelho tão necessário a todos nós, peço a todos que fiquem em sintonia com a espiritualidade maior, agradecendo a proteção que sempre nos foi concedida. Jesus, nosso irmão maior, amigo e companheiro de todos os momentos, estamos aqui reunidos, gratos pelos benefícios recebidos que nos tem agraciado, junto aos nossos familiares, amigos e companheiros de luta, para o nosso melhoramento espiritual. Pai nosso, permita que seus abnegados mensageiros espirituais possam, com a sua permissão, fluidificar todas as águas do nosso planeta, a fim de que os fluidos magnéticos, curadores, nelas contidas, possam ser utilizadas por toda a humanidade, a fim de que, ao serem consumidas, melhore a nossa qualidade de vida, em nossas enfermidades físicas, morais e espirituais. Fica conosco por todo o sempre, que assim seja.